Boa noite, pessoal. Hoje iniciaremos a nossa aula número 7, padrão de herança mendeliana autossômica. Então a gente vai ver a incrível arte de ficar analisando árvores genealógicas. Mas primeiro, eu gostaria de comentar com vocês uma questão da hereditariedade que é muito importante, tá? Para a gente começar a ver sobre os tais heredogramas, sobre as tais árvores genealógicas. É bem importante a gente relembrar que os. Ah, não tá funcionando meu mouse agora, calma aí. Enfim, vou tentar dar um jeito aqui. É bem importante a gente lembrar, tá? Que os filhos, então, vão receber exatamente metade do seu código genético do pai e a outra metade do seu código genético da mãe. Então, aqui, ó, tá bem escrito aqui. O filho recebe metade dos seus cromossomos da mãe e a outra metade dos seus cromossomos do pai. Isso ocorre, então, porque na meiose a gente tem a redução, né, da quantidade de DNA pela metade. A gente tem, então, só um cromossomo homólogo, né, vamos dizer, cada célula, que depois vai se juntar, né, o gameta do pai e o gameta da mãe para formar o zigoto, que daí vai ser 2N, daí vai ser diploide. Estou permitindo aqui o pessoal para entrar, que daí vai ser diploide, então vai receber Lembra que a gente tem células diploides? Então a gente tem dois cromossomos homólogos em cada célula. Olha aqui, um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo. Um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo. Então a gente vai pegar, o pai, por exemplo, vai pegar um dos seus cromossomos homólogos, vai colocar num gameta. Daí do outro par, vai pegar um do outro par e vai colocar num gameta. E depois, juntando com os cromossomos da mãe, né, vai formar então esse conjunto diploide novamente, né, recebendo sempre um dos cromossomos homólogos do pai e um dos cromossomos homólogos da mãe, formando novamente o par, tá? Então por isso que é bem importante a gente lembrar disso. Então o filho vai receber metade dos alelos, da dupla de alelos do pai, ou seja, um alelo do pai, e metade da dupla de alelos da mãe, um alelo da mãe também, tá bom? Então, cada um dos pais passa ao filho metade do seu material genético, né? Um cromossomo da dupla de seus cromossomos homólogos, e esse é o motivo para sempre se herdar para cada caráter um alelo da mãe e o outro alelo do pai. E vamos ampliar, né, a nossa visão agora. Vamos dizer assim que um geneticista, né, uma geneticista está estudando o caso da doença renal policística autossômica dominante, que doença é com nome grande, mas é só para dar o exemplo agora. E uma família. Daí, para a sua pesquisa, né, esse pesquisador entrevista uma mulher que lhe passou algumas informações. Então, eu queria fazer uma aula mais interativa, então eu gostaria de saber se alguém gostaria de ler o que, né, essa mulher falou para esse pesquisador, se alguém gostaria de se voluntariar. Qualquer coisa eu, eu posso ler também, não sei se alguém gostaria de. Ninguém? Não, eu leio então, pessoal, então vamos acompanhando. Então, foi falado o seguinte, né? Uma mulher possui a doença renal policística, em sua família, sua mãe e uma de suas irmãs apresentam a doença. O seu pai, o seu irmão e a sua outra irmã não apresentam a doença. Ela é casada com um homem saudável cujos pais e irmãos não têm a doença. Com ele, ela tem 3 filhos, um menino que não tem a doença e uma menina e um menino que tem a doença. Daí eu pergunto para vocês, né? Se eu pedisse para vocês classificarem e me disserem se a irmã dessa mulher casar com o irmão do marido dela, vocês vão conseguir dizer exatamente qual é a chance dessa criança desenvolver a doença renal policística autossômica dominante? Fica mais complicado, né? Por isso, então, como que a gente precisa organizar essa informação, né? Essa informação é uma informação bruta que vem, né, nos estudos. Então, como que a gente vai organizar todas essas informações de um modo que facilite a visualização das relações de hereditariedade? Como que a gente vai fazer isso? E aí que chega o nosso querido heredograma. O heredograma, então, vai mostrar essas relações de parentesco entre os indivíduos de uma família.
O heredograma que é muito querido pelo vestibular e pelo Enem, mas é bem interessante, pessoal, assim, para quem gosta de analisar, né, essas relações genealógicas. Então vocês vão perceber que a gente tem primeiro aqui no heredograma um dado de geração. Então a geração vai estar em linhas, olhem aqui, tá? Então cada linha é uma geração diferente. Eu tenho a geração que eu chamo de geração número 1, que é esse pessoal aqui, olha aqui. Esse pessoal aqui é a geração número 1. Depois eu tenho a geração número 2, que é esse pessoal aqui, geração número 2. E depois eu tenho a geração número 3, que é esse pessoal aqui, tá bom? Podem ter quantas gerações forem necessárias, né? Aqui é um exemplo apenas. Mas para vocês já irem pegando, né, como analisar o heredograma. E depois, né, como eu vou identificar o indivíduo? Porque fica muito difícil falar, ah, o indivíduo ali, quadradinho, branco. Pô, mas tem vários, né? Como é que a gente vai identificar? Então eu falo o seguinte, eu falo, né, o indivíduo da geração 1, indivíduo 2, por exemplo. Né? Então eu vou dar números para os indivíduos também, né, de cada geração. Eu tenho geração 1, indivíduo 1, geração 1, indivíduo 2 e assim por diante. Né? Então é assim que eu vou identificá-los. Então, lembrando aqui, eles têm as linhas, né, cada uma é uma geração, e dentro da geração eu tenho meus indivíduos. E a gente já vai ver o que essas linhas significam também. Mas vocês já devem estar imaginando, né? Mas primeiro vamos falar um pouco sobre a legenda desse heredograma. E isso vocês, o vestibular e o Enem vão cobrar esse conhecimento de vocês. Mas é bem tranquilo. Olha aqui. Me acompanhe. Indivíduos do sexo masculino, tá? A gente vai fazer, né, o desenho de um quadrado. Indivíduos do sexo feminino, a gente vai fazer o desenho de um círculo. Indivíduos que a gente não tem o sexo especificado, a gente vai fazer o desenho de um losango, tá? Então esses aqui a gente vai fazer a identificação do sexo, né? Que vai ser importante para algumas análises específicas, tá bom? Depois, a gente precisa saber se esse indivíduo é saudável ou se ele é afetado por aquela característica. A gente fala afetado, né, saudável. Saudável seria que não teria a característica que eu estou procurando, né, no meu estudo. Mas não necessariamente tem que ser o afetado uma doença, né? Pode ser afetado por alguma característica, pode ser até a cor do olho. Os casos mais famosos são de doenças, que são de maior interesse. Porém, né, o afetado aqui, o que é o pintado, ele pode representar, enfim, é a característica de interesse que eu estou olhando. É que eu dei uma olhada ali no chat e vou voltar aqui. É a característica que eu estou olhando. Então, por exemplo, na maioria dos casos são os afetados por certa doença, tá? Depois, a gente... E aqui os que não estão preenchidos são os saudáveis ou os não afetados por aquela característica, tá? Depois aqui eu tenho os portadores heterozigotos. Lembrem que os heterozigotos, por isso foi importante a nossa primeira aula de genética. Agora a gente vai começando a pegar um pouco melhor os conceitos, né? Aquela revisão que a gente fez. Os heterozigotos, então, eles vão ser representados dessa forma aqui. Nem sempre, tá, pessoal? Quando a gente está pegando uma base genética, assim, a gente está incluindo essa questão, pode aparecer isso, principalmente em doenças recessivas, que a gente vai ver logo mais em seguida. Porém, né, nem sempre. Às vezes os heterozigotos, né, podem ser afetados se for uma característica dominante. Né? Então, um alelo apenas vai ser suficiente para ser afetado. Então, ele pode apresentar totalmente colorido. Ou ele pode ser totalmente branco, né, se for uma característica recessiva, porque ele precisa dos dois alelos para sofrer, né, daquela doença, ou daquela característica. Então, ele pode ser só branco também, de repente, se a gente está vendo uma questão de fenótipo. Então, provavelmente o que vocês mais vão ver vão ser os branquinhos e os pretinhos aqui. Porém, pode ter também nesse heredograma esses aqui, tá? Que são meio pintados. E daí vocês já sabem que são portadores heterozigotos. Quando a gente tem anomalias do cromossomo X, características do cromossomo X, as mulheres podem ser portadoras. Então ela pode ser representada dessa forma aqui. Seria uma mulher heterozigota também, tá bom? Depois, indivíduos. Essa não é tão importante, mas indivíduos falecidos às vezes podem ser representados com esse traço na diagonal aqui. Casamentos vão ser representados por essa linha aqui, tá?
E casamentos depois com filhos, com descendentes, tem essa linha na horizontal e depois uma linha na vertical representando o descendente, tá? Que for. Depois, casamentos consanguíneos. Isso é bem importante. Casamentos consanguíneos são aqueles casamentos dentro da própria família. Então, por exemplo, primos que se casam ou têm filhos com primos. Então, esse casamento consanguíneo aqui vai ser importante para análise de algumas características que normalmente não estariam, enfim, seriam uma chance menor, né, características mais raras, mas como fica dentro de uma própria família, podem acabar estando presentes, né, nesse caso, né, podem tipo convergir, né, por causa desse casamento consanguíneo. Quando se tem um divórcio, pode ser apresentado com esses dois traços na diagonal, mas também não significa, né, não é tão importante. O mais importante é esse traço aqui do casamento, né, ou de alguma relação que vai ter algum descendente. E quando a gente tem gêmeos, tá? A gente vai representar dessa forma aqui, tá? Esse vai ser meio na diagonal, então são gêmeos dizigóticos, então são como se fossem irmãos, são originados de diferentes conjuntos de gametas, então a gente não precisa ter uma relação, por exemplo, o genótipo desse indivíduo aqui não precisa ser desse aqui, tanto que eles podem ser até de sexos diferentes. Só que nesse caso aqui eu tenho gêmeos monozigóticos, são aqueles gêmeos idênticos, originados do mesmo código genético, né? Tipo, eles têm o mesmo código, compartilham do mesmo código genético. Então, a gente representa eles dessa forma aqui. Isso aqui não é um casamento entre irmãos idênticos, é só representando, né? Se vocês veem esse formato aqui, vocês saibam que são gêmeos idênticos, tá bom? Que eles vão ter o mesmo genótipo. Então, aqui voltando para o caso, né, daquela mulher que a gente falou um pouco, que possui a doença renal policística. Então, a gente tem aqui as gerações, a gente tem, né, então, geração número 1, 2 e 3, os indivíduos aqui, e agora eu representei bem melhor. Aqui, uma mulher possui a doença renal policística, em sua família, então, a sua mãe, aqui, ó, também, né, é afetada, e uma de suas irmãs é afetada. Daí depois eu tenho o pai não afetado, uma irmã e um irmão não afetados, olhem aqui. Depois, ela se casou, né, com um homem saudável, cujos pais não são afetados, olhem aqui, percebam aqui. E ele tem uma irmã, perdão aqui, eu coloquei errado, tá? Irmã, não afetada, tá? E depois dos filhos, né, desse casal, então, eles vão ter uma menina afetada, um menino afetado e um menino não afetado, tá bom? Para vocês pegarem, né, começarem a pegar essa interpretação de heredogramas. Ficou claro isso, pessoal? Vocês entenderam como que a gente entende, né, quais são os indivíduos afetados, não afetados e como é que é a relação de parentesco entre eles? Então, por exemplo, é tranquilo até de ver, né? Por exemplo, aqui, ó, esse casal aqui, né, são os avós dessas 3 pessoas aqui, no caso, né? Da mesma forma aqui, né? Aqui são os avós paternos, esse que eu estou circulando agora, e os outros são os avós maternos, no caso. E daí a gente vai vendo, os outros são tios, aqui é uma tia, né? Então a gente vai indo através dessa lógica, Oi, né? Edu. Oi! Edu. O pessoal até ligou a câmera hoje, hein? Pois é, não, tô gostando da participação do pessoal. Olha aí. Olha aí. Isso aí! A gente se sente menos. Eu nunca cheguei a ter dado aula no Educa presencial, né? Mas a gente chega um pouquinho mais próximo disso. Eu tô me sentindo mais pobre agora. Por quê? O que aconteceu? Eu apostei 50 pila no Pix pra quem ligar essa câmera. Fala, tu apostou caro, hein? Tá. Voltamos aqui a noções de probabilidade. Noções de probabilidade, então. A gente viu um pouco isso na nossa última aula de revisão, né? E a gente vai usar a probabilidade para medir as chances de ocorrência de certos eventos. Tá? Então a gente tem a nossa probabilidade aqui, esse pezinho aqui, e a gente vai dividir, né, a nossa probabilidade pelo A, que é o número de eventos em que o fato ocorre, tá? Por S, que é o número total de eventos possíveis.
Então é aquela coisa, né? Se eu tenho um dado, né, e eu quero tirar, vamos dizer, o número 1, né, um dado de 6 lados. Então eu tenho 6 possibilidades e eu quero tirar um lado específico. Então a minha chance, né, a minha probabilidade de tirar este dado é 1 dividido por 6, 1/6. Né? E depois a gente tem a nossa regra do E, que vou aceitar mais uma pessoa aqui, e daí a gente continua com a nossa regra do E. A regra do E, tá, é a chance de 2 eventos ou mais, eles têm que ser independentes, a gente já vai ver com isso com detalhes e com exemplos logo em seguida, mas a ocorrência de um evento e outro evento de ocorrerem juntos, tá? Então, qual é essa probabilidade? Então, eu multiplico, né, a probabilidade do evento 1 ocorrer, tá, pela probabilidade do evento 2 ocorrer. Uma forma legal de lembrar essa regra do E de multiplicação é lembrar que se eu quero um evento e o outro evento, né, se eu multiplico a probabilidade é um número sem um número com vírgula, né, um número menor do que 1. Né, 1/6, por exemplo, sempre ou eu tenho 100% de chance de ocorrer ou eu tenho menos, né, eu não tenho como ter cento e não sei quantas vezes de ocorrer alguma coisa, né? Então eu vou diminuir, vou ser mais específico, né? Então multiplicando por números menores do que 1, eu vou ser um pouco mais específico. Então, se eu quero que... eu preciso que esse evento ocorra e esse evento ocorra. Eu estou sendo mais chato, né? Eu estou sendo mais específico. Então eu estou diminuindo essa probabilidade de ocorrer, né? Se eu multiplico os números entre si. Vamos continuar. E a regra do ou, né? Eu estou sendo mais abrangente. Então eu vou adicioná-los, eu vou somá-los, tá? Então eu vou fazer a probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade do outro evento ocorrer. Tá aqui, ó, pessoal. Então, qual é a probabilidade de eu tirar, sei lá, cara numa moeda e qual é a probabilidade de eu tirar coroa numa moeda? Né? 50% para cada uma. E qual é a probabilidade de eu tirar cara ou coroa? 100%, 50% mais 50%, 100%. Também são as minhas únicas duas alternativas, né? Então, pense essa, a regra do E, né? Se eu quero um evento e outro, eu vou multiplicá-los. Se eu quero um evento ou outro, eu vou adicioná-los, tá bom? Então agora vamos relembrar o que é o cariótipo. O cariótipo humano, então, é o conjunto de todos os cromossomos de uma célula de uma determinada espécie. Nesse caso eu estou mostrando para vocês o cariótipo humano. As células somáticas, então, dos seres humanos, né, são diploides. Então eu tenho um par, né, para cada cromossomo eu tenho um par dele. Né, então eu tenho 2 cromossomos homólogos, olhem aqui que eu estou marcando para vocês. Então eu tenho o primeiro par, o segundo par, até o 22º par, mais o par de cromossomos sexuais. Então os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, tá? Totalizando 46 cromossomos, porque, enfim, pares, né, vezes 2. E 44 são autossomos e 2 são cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais a gente vai ver na nossa aula que vem, eles não vão nos interessar agora. Hoje veremos as doenças, né, e características dos cromossomos autossomos, que são aqueles presentes... Oi! O que muda nesse quadro aí quando a pessoa tem síndrome de Down? Certo. Quando a pessoa tem síndrome de Down, ela vai ter um cromossomo a mais aqui, olha. Ela vai ter uma trissomia, que a gente chama, no 21. Então aqui, ó, ela vai ter um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais vai fazer com que ela tenha algumas alterações, né, que são as características, né, da doença de síndrome de Down. Então isso que vai acontecer. Então a gente vai chegar nessa parte, tá, de alterações cromossômicas na nossa última aula, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui. Ela teria um terceiro cromossomo homólogo ali por causa de uma disjunção. Enfim, a gente vai ver com mais detalhes nas outras aulas, tá bom? Mas é isso aqui que acontece. Essa pessoa vai ter um cromossomo a mais aqui no 21, que a gente chama de uma trissomia. 3 cromossomos, tá? Em vez de 2. Respondi? Tudo certo? Valeu. Certo. Podem perguntar, pessoal, sempre que tiverem alguma dúvida. Vou tentar responder o máximo que eu souber, assim. Então a gente vai ter aqui, né, os nossos autossomos aqui, que são esses todos aqui. Todos esses conjuntos aqui, tá, são os nossos autossomos. Não sei se vai marcar. Ih, ficou tudo errado, tá. Mas isso aqui, todos esses aqui, tá? Então,
As características que a gente vai falar aqui estão dentro desses cromossomos aqui. E agora a gente vai chegar, né, em herança autossômica dominante. Tá? É um padrão de herança transmitida por autossomos, cromossomos não sexuais, que a gente viu, em que a presença de apenas um alelo para o caráter define a expressão da característica. Então, pessoal, isso a gente até pode pensar. Se eu tiver um indivíduo azão, no caso, né, sendo que... calma aí, deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma outra forma. Ah, não tá dando meu... Um minuto, pessoal, por favor. Opa. Oi. Eu tenho até vergonha de apresentar meus slides na monitoria, porque puta que pariu. Dá até vergonha, mano. Ah, não. Nem te estressa. Bah, não sei porque que não tá funcionando. Tá, vamos assim mesmo então. Tá, tudo bem. Então vamos dizer que eu tenho cromossomo, um alelo azão, né? Então lembrando, né, a gente vai ter os nossos genes localizados em locos específicos nos cromossomos, né? Então nos cromossomos eu vou ter os meus alelos. Tenho 2 alelos, né, em cada célula, porque eu tenho 2 cromossomos homólogos, indivíduos diploides, tá? E eu vou ter então o alelo azão como o gerador da característica ou enfim da doença que a gente está especificando, tá? E o alelo azinho como o que é o alelo que não vai causar a doença no caso. Então eu pergunto para vocês, né? Um indivíduo azão, ele vai ter a doença? Nesse caso, dessa doença autossômica dominante, se ele tem o genótipo azão. Sim, eu vi que alguém respondeu ali. Sim, ele vai ter a doença, porque ele possui, né, 2 cópias desse alelo dominante, né, que vai causar a doença, tá bom? Se ele for azinho, nesse caso, ele vai ter a doença? O pessoal respondendo. Isso, pessoal. Tô tentando ser mais interativo hoje. Na última aula eu tive que falar muito rápido, então hoje eu tô tentando fazer uma aula mais. A gente tá sendo tão interativo que até ligar na câmera aqui. Pois é verdade, não? A gente tá conseguindo coisas muito legais aqui nesse AD agora. Tá. Nós estamos bem felizes. Sim, o pessoal respondeu ali. De fato, ele vai ter a característica porque nesse caso é uma doença autossômica dominante, apenas um alelo é suficiente para ter essa característica, né? Então o azinho, ele vai ter a doença nesse caso. O único que vai se safar, para repetir essa parte, perfeito. Então, eu vou ter um alelo azão e um alelo azinho, tá? Os indivíduos podem ter 2 alelos em cada célula, eles são diploides, né? Um alelo em cada cromossomo homólogo. E numa doença autossômica dominante, a aparência de apenas um alelo já vai definir a característica. Então, os meus genótipos, que vão ser azão e azinho, vão ser os meus afetados. E o meu azinho, ele vai ser o único que vai escapar dessa doença, no caso. Porque ele não vai ter o alelo que vai causar essa doença. E eu queria comentar alguns exemplos para vocês de doenças aqui. Como eu disse, eu fiz umas anotações aqui do que falar de cada coisa. Mas vai ser mais por curiosidade, tá, pessoal? Não tem... O Enem Vestibular não cobra especificamente isso, assim, eles podem até cobrar como um exemplo, mas não se preocupem em ficar decorando especificamente o que é cada coisa, assim, tá? Ou quais são os meios de patologia, enfim, de cada doença. Mas só para vocês terem uma curiosidade, assim, né, do que são as doenças autossômicas dominantes. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a doença de Huntington. Eu tenho uma dificuldade para falar esse nome. Huntington. É uma mutação num gene chamado HTT. Ela vai produzir uma proteína chamada untialina e vai ser uma doença neurodegenerativa. Então ela vai afetar o sistema nervoso, né, e vai fazer com que a pessoa perca algumas questões motoras, né, e de alguns movimentos mais finos. Então ela pode apresentar alguns espasmos até nessa doença. É uma doença até que acomete pessoas, né, com o passar do tempo, com o passar da vida, né, mais longe na vida, né. Depois, a síndrome de Marfan
vai ser uma mutação no gene que vai codificar uma proteína bem importante, que ela se chama... Pessoal, de novo, não precisa decorar isso, tá? É mais por curiosidade. Mas essa proteína se chama fibrilina, tá? Ela vai formar algumas fibras do tecido conjuntivo, tá, das pessoas, e essa pessoa que vai ter essa alteração, então essa doença, vai apresentar então braços e dedos mais longos, articulações flexíveis, alguns problemas até cardiovasculares, porque o seu tecido conjuntivo vai estar afetado porque esse gene não está trabalhando da forma que deveria, né? Ele essa pessoa vai ter então uma alteração ali no alelo. Depois a doença renal policística dominante, tá? É uma mutação numa proteína chamada policistina, olha que coincidência, né? Vai formar então alguns cistos renais, tá? Que são umas bolsas, assim, vamos dizer assim, com líquido dentro, no rim, né? Umas pequenas bolinhas assim com líquido dentro. Vai causar um aumento gradual dos rins, né? E às vezes pode ter então insuficiência renal. Então o rim pode não funcionar mais tão bem. A condroplasia também é uma doença bem cobrada até em vestibular. De novo, não precisamos saber qual é o gene específico, mas só por curiosidade, né? É uma mutação no gene FGFR3, é o nome desse gene. É uma alteração no desenvolvimento da cartilagem das placas epifisiárias. Calma aí um minutinho que estou aceitando mais uma pessoa. Das placas epifisiárias. Deixa eu ver aqui. Nossa, me perdi agora. Que são aquelas placas de crescimento. Então a pessoa vai acabar desenvolvendo um tipo de nanismo, né, porque vai ter alteração no desenvolvimento do seu crescimento e vai ter então braços e pernas mais curtos. Depois, distrofia miotônica, tá? É uma mutação num gene chamado DMPK. Ela está localizada no cromossomo 19. Então lembra que a gente estava comentando, né, que cada característica tá localizada em um cromossomo, em um locus, no caso, né? E ela vai afetar a capacidade de relaxar os músculos voluntariamente. Pode causar então atrofia muscular, insuficiência respiratória, porque a gente respira também por causa dos nossos músculos, né? Então essa pessoa não vai conseguir relaxar, vai ficar muito tensionada, né? Ela perde essa capacidade por uma alteração gênica também. Daí as três últimas, neurofibromatose do tipo 1, né? Essa pessoa vai perder, então vai ter uma mutação. Olha como é interessante. Vai ser uma mutação num gene, tá? Que ele se chama supressor tumoral. Então essa pessoa vai estar mais disposta a desenvolver alguns tipos de tumores. Esses tumores normalmente são benignos, né? Acontecem na pele e vão causar algumas manchas na pele. Essa é a neurofibromatose. Depois, hipercolesterolemia, hereditária, tá? Então a gente pode ter questões que não são hereditárias, mas nesse caso, né, por uma questão hereditária. Daí a gente vai ter uma mutação num gene chamado LDLR, tá? E ele vai ser uma mutação numa proteína que ela vai captar aquele colesterol ruim, vocês conhecem, o LDL? É aquele colesterol ruim do sangue. Então é uma proteína que vai perder a sua capacidade de coletar e metabolizar esse colesterol ruim. E essa pessoa vai apresentar um nível grande, né? Muita colesterolemia, que vai ter muito colesterol no sangue. Isso pode causar, então, doenças cardiovasculares agressivas, né? Então isso é uma mutação no gene, tá? E a polidactilia, né, que é uma doença que afeta um gene chamado GLI3, se eu não me engano. E vai ser aquela causa, também essa é bem cobrada em vestibular, assim, mas, de novo, não precisa saber o decor, por exemplo, do gene que ocorre, mas ela vai causar, então, o aparecimento, né, o desenvolvimento de um dedo a mais, por exemplo, nas mãos, nos pés, né. Então a pessoa vai ter um ou dois dedos extras na mão, assim, também. Eu acredito que seja isso, as minhas anotações. Vamos ver aqui. Oi, Edu. Oi! Posso te interromper um pouco? Claro! Da monitoria surgiu uma dúvida. Agora eu não lembro de quem é a pessoa. Ela acabou de falar. Daniela, Manuela, Milena, não sei. Sabe dizer por que pula 2 gerações os problemas? Não só problemas, né? Mas a Milena. Por exemplo, a pessoa tem gêmeos, tá? A mulher lá tem gêmeos na família e daqui a 2 gerações ela tem também.
Entendeu? Tu sabe, eu tava procurando o livro da Bill aqui, só que é difícil de explicar. Não sei se tu sabe explicar por quê. Por que que, tipo, dentro da Tipo, família tem pula mais... duas gerações, entendeu? Pra te contar, a minha mãe, a minha avó teve, aí minha mãe não, mas daí, no caso, a outra pessoa vai ter. Sim. Ah, boa pergunta. Eu não sei o mecanismo exato disso, né? Mas eu sei que quando mulheres, né, que vêm de uma família que normalmente tem gêmeos, né, tem mais chance de ter gêmeos também, né? Sim, Eu, pois eu é. eu não sei qual alteração, enfim, qual Eu vi sequência que tinha específica isso. alteração lá, mas é confuso de explicar, entendeu? Uhum. Aí queria saber contigo se tu sabia explicar melhor, né? Bah, uma explicação específica. Eu não sei o mecanismo exatamente que É, age é, isso, né? Mas boa pergunta. mas, Eu acho legal porque a gente vai vendo coisas pra pesquisar. Aliás, pessoal, tem um spoiler pra vocês. Fazer o patrocínio, né? Eu acho que eu cheguei a te comentar, Matheus, que no final da aula, né, me perguntaram sobre a definição dos gatos tricolores. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no final da aula como curiosidade, tá bom? Não se preocupem, não é algo também dessa aula ou algo que precise decorar especificamente, mas fica como uma curiosidade depois no final da aula, né? Eu acho que ali às 10 horas a gente chega a falar. Também fazer a propaganda pro pessoal ir ficando também na aula, né? Não sei. tem que fazer esse cara, né? Isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação. Hoje essa aula eu fiz várias anotações, pelo incrível que pareça, pra falar assim, de coisas que eu não queria esquecer de falar. Então vamos ver aqui. Então tá, pessoal, aqui é um heredograma, né, de exemplo, né, de herança autossômica dominante. E tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Se eu tiver um cruzamento, tá, entre dois indivíduos, azinho, 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 azinho nesse caso, qual é a proporção... não ficou bonito, mas tudo bem. Vocês conseguem ver ali, né? Azinho, azinho com azinho, azinho. Qual é a proporção desse genótipo, né? Quais vão ser os filhos, né, nesse cruzamento? Um azinho, azinho com um azinho, azinho. Certo? Já vi que alguém ali respondeu. Então, 100% vai ser azinho, azinho, né? Então, de fato, eu não tenho como ter, por exemplo, um pai e uma mãe. O pai é azinho, azinho, a mãe é azinho, azinho. O filho só vai poder ser azinho, azinho. Eles não tem como passar um outro alelo, né? O alelo dominante, por exemplo, para os filhos, né? Porque não tem como surgir um alelo do nada. Deixa eu ver aqui. E se eu tenho, tá? Um filho azão, azinho, assim, ó. Se o meu filho é azão, azinho, quais que vocês acham que pode ser o genótipo dos pais? Tem várias, tem 3 possibilidades aí. Depois eu vou falar a resposta, mas eu queria instigar vocês um pouco, assim. Tipo, se vocês pensam em alguma possibilidade. Bah, Edu, tava preparando os slides da monitoria e tava montando os heredogramas também. Ali temos o primeiro azão, azinho, 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 perfeito, é uma possibilidade. Temos mais possibilidades. Azão, azão, azinho, azinho. Mais uma possibilidade. Bah, pessoal, temos 4 possibilidades. Olha eu aqui. 4 possibilidades. Alguém quer Todo mundo colocou ali, eu acho, hein? azão, azinho, azão, azinho? Deixa eu, enquanto o pessoal fala. E a última possibilidade, pessoal, que eu anotei aqui é se for... Alguém colocou aqui azão, 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 azinho? Não, mas a outra possibilidade é azão, 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 azinho. Nesse caso, tá, vocês percebam que os pais sempre vão ter o alelo azão, né? Um dos pais, pelo menos, precisa ter o alelo azão para passar para o seu filho, tá? Isso a gente vai chegar na parte importante logo em seguida. E se eu tiver um filho azão, azão, assim, dessa forma? Quais são os genótipos possíveis dos pais?
Perfeito. Azão, 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 azão. Azão, azinho, azão, azinho. E tem um último. Que, enfim, que pode ser falado também. Isso, perfeito. Ali colocaram ali. Azão, 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 azinho. Esses são os três genótipos, né? Então vocês de novo percebam que para eu ter, né, eu sempre tenho que, por exemplo, ter puxa um do pai e um da mãe. Então nesse caso, se eu tenho um azão, azão, os dois pais, né, cada um dos pais vão precisar ter um azão no caso, né, para passar para o seu filho. Tá, e agora eu pergunto para vocês, né? Agora é o pulo do gato, vamos dizer assim, da aula, né, na parte de autossômica dominante. Na geração autossômica dominante, tá, pessoal? A gente vai poder pular gerações, ou seja, ter pais saudáveis fazendo filhos afetados. Tipo, eu tenho os avós afetados, daí eu tenho os pais saudáveis e depois os filhos afetados. Responderam ali também, não pode. Por quê? Porque se isso ocorrer, né, se os filhos não forem afetados nessa situação, os dois pais precisam ser azinho, azinho, né? Para não serem afetados na doença autossômica dominante. Então, nesse caso, ela não vai pular gerações. Se eu tiver essa geração número 2 aqui, só branca aqui nesse caso, as minhas próximas gerações não vão poder ser mais afetadas, tá? Meio que terminou a doença aqui, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia. E muito obrigado a todos, vocês acabaram de me poupar o próximo slide, que é tudo isso que a gente conversou agora. Então, de novo, né, o que a gente já falou. Pais saudáveis sempre têm filhos saudáveis, né? O que a gente comentou. Não vai pular gerações. Descendentes afetados sempre tem pelo menos um dos pais afetados, né? Lembrem que a gente tem que ter pelo menos um pai, um dos pais, né, carregando o azão. Dois pais afetados podem ter filho saudável, desde que ambos sejam heterozigotos, tá? Então, a gente não comentou, a gente chegou a comentar ali? A gente não comentou. Se ele for azinho, azinho, né? Isso aqui é uma coisa que eu acabei me esquecendo, viu? Anota as coisas e depois ainda pula umas coisas. Se ele for azinho, azinho, né? Os pais podem ser azão, azinho, né? Tem 25% de chance de pegar os dois azinhos, então esse aqui não vai ser... esse indivíduo aqui, né? O filho não vai ser afetado, tá? Então existe essa possibilidade ainda, tá? Existe essa possibilidade ainda, tá? Então eu posso surgir, né, de dois pais, por exemplo, afetados, um filho não afetado, tá? Mas daí eu tenho certeza absoluta que os dois pais são heterozigotos, azão, azinho, tá? E homens e mulheres têm chances iguais de serem afetados, isso a gente vai ver na herança autossômica, isso acontece para tudo, tá? Homens e mulheres têm chances iguais de serem afetados. Então agora eu pergunto para vocês, né, tem um testezinho aqui, qual é a probabilidade de um novo cruzamento entre o... Depois eu vou explicar tudo, tá, pessoal? Não se preocupem, tá bom? O indivíduo da geração 2, número 4, e o indivíduo da geração 2, número 5, né, um cruzamento entre eles, nasça um outro afetado. Então, eu tenho esse indivíduo aqui e eu tenho esse indivíduo aqui. Eu vou cruzá-los novamente, né? Tipo, eles vão ter um novo filho, uma nova filha, enfim, um novo descendente. E qual é a chance desse descendente nascer afetado, neste caso? Depois de toda a conversa que a gente teve. O que vocês acham que pode ser como resposta nessa questão? Eu tenho 5 opções aqui. Quem acertar ganha um Pix de 100. Caramba! Não, eu não vou me responsabilizar por isso, caramba. O professor paga a conta, viu? Deixa eu ver, eu vou tentar uma coisa, pessoal. Não sei se eu vou ser... Então vamos ver o que a gente tem nesse caso, né? Nessa questão. Vamos ver se o pessoal pegou. Ah, por que eu não estou conseguindo abrir agora? Tá. Passando aqui. Então, né, quem marcou C acertou, parabéns, né, o pessoal, 83% ali do pessoal acertou. Então,
Nem precisa de explicação, então. Não precisa sim. Vamos fazer o procedimento correto. Mas assim, pessoal, um cruzamento, tá? E nesse caso, eu vou ter um cruzamento entre um Azão-Azinho e um Azinho-Azinho. Por quê? Esse indivíduo aqui, tá? Eu sei que ele é afetado, tá bom? Mas como é que eu vou fazer... Ah, calma aí, que eu tenho uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Tá, aqui. Queria mostrar pra vocês como que a gente... uma forma legal que pelo menos eu gosto de fazer pra descobrir o genótipo, né, dos indivíduos do heredograma, tá bom? Primeiro, tá? De quebra, assim, todos os branquinhos ali, tá? São azinho direto, porque eles não são afetados. A gente tem certeza que uma doença autossômica dominante ele não é afetado, então azinho, tá? Tudo azinho. Azinho. Tá, perfeito. Daí vamos para os afetados nesse caso. Então esse aqui, tá? Vocês estão me acompanhando, eu não estou conseguindo escrever, mas eu estou falando as coisas, espero que vocês estejam acompanhando. Mas esse indivíduo aqui, tá? Ele vai ter filhos não afetados. Para isso, lembra que a gente falou, né, que a gente precisa pelo menos um alelo recessivo para que isso aconteça. Então vai ser heterozigoto. Da mesma forma, esse indivíduo aqui, tá? Ele vai ter o pai não afetado. Então ele não tem como ter recebido o azão do pai. Por isso, só que ele é afetado. Então ele recebeu um azão. Da mãe, no caso. Né? Então ele vai ser azão-azinho, vai ser um heterozigoto. O mesmo motivo pelo qual a 2,4 vai ser heterozigoto também. Ela tem um pai não afetado. Então como é que o pai não afetado vai passar um azão? Obviamente ela é azão-azinho, porque ela é afetada, só que tem um pai que não é afetado. E também nos ajudaria porque ela tem um filho não afetado também. Então ela tem que ter passado um azinho para esse filho, né? Ela só vai ter passado um azinho se ela for azão-azinho, no caso. Se ela for azão-azão, todos os seus filhos vão ser afetados, né? E depois, e os filhos aqui também, da mesma forma que os outros são heterozigotos, os filhos aqui também são, porque o pai ele é homozigoto recessivo, então ele só pode ter passado o azinho, tá bom? Então, por isso, tá? Então, essa aqui passou o azão, né? Esse passou o azinho, por isso que eu tenho uma azão-azinho. E esse aqui, né, ele só teve como receber os azinhos, né? Os dois pais não afetados, então com certeza a gente sabe que ele é azinho-azinho, ele até, enfim, não é afetado. E nesse caso, né, então eu vou ter um cruzamento entre azão-azinho e azinho-azinho. Quando eu faço esse cruzamento, né, no espermatozoide só vamos ter 100% de alelos azinho e no óvulo a gente vai ter um azão e um azinho, né? Nesse caso, eu vou ter 50% de chance, né? Percebam que aqui metade do nosso quadro de Punnett ele tá com azinho, então não afetado, e metade do quadro de Punnett vai ter azão, então ele é afetado. Afetado, heterozigoto, mas continua sendo afetado uma doença autossômica dominante. E aqui também eu posso pegar, lembrem que vocês lembram que cada quadro aqui é um quarto, então eu faço um quarto mais um quarto, porque é a probabilidade conjunta, né? Ele pode ser dessa forma ou dessa forma, tá bom? E eu vou chegar a um meio, que é igual a 50%. E, na verdade, a melhor forma de ver isso é que metade desse quadro aqui ele tá dos afetados, né? Exatamente 2/4, né, dos descendentes aqui. Por isso que é 50%. Pegaram isso aqui, pessoal? Tudo certo? Podemos passar para a nossa próxima herança? Acho que não. Certo. Então aqui, ó. Eu não sei qual parte. Eu acho que eu vou falar do início ali. Ainda não, certo. Então aqui. Esse casal aqui, tá? Eu vou fazer o cruzamento deles. Eu gostaria de saber como que vai ser a prole deles, né? Como que vai ser a descendência deles, né? Para humanos fica melhor. Como vai ser a descendência deles, né? Qual é a probabilidade, se eles tiverem um descendente, desse descendente possuir a característica autossômica dominante, tá bom? Então, primeiro eu preciso saber o genótipo desses indivíduos, tá bom? Primeiro, né, essa mulher aqui, né, a 2,4 nesse caso, a gente precisa saber qual é o genótipo dela. E a gente consegue saber o genótipo dela da seguinte forma. Ela vai ter um pai azinho-azinho. Então esse azinho-azinho do pai vai
obrigatoriamente me falar que ela vai ter um Azinho no seu genótipo. Porque ela só pode ter recebido um alelo Azinho do pai. Em relação à mãe, ela pode ter recebido um Azão ou um Azinho neste caso. Só que ela vai receber o Azão, eu vou falar que ela recebeu o Azão porque ela é afetada, né? Ela tem essa característica, essa doença, enfim. Então ela obrigatoriamente vai ter recebido o Azão da sua mãe. Nesse caso aqui, então, por isso que ela é heterozigota. Ela tem um alelo Azão e um alelo Azinho. Agora, neste caso aqui, tá? Eu tenho o pai, né? O quadrado, que é o homem. Eu vou ter Azinho, Azinho. Por quê? Porque os dois pais dele são não afetados, tá? Então eles só vão poder ter passado o Azinho para o seu filho, né? Então Azinho pegou o Azinho da mãe, pegou um Azinho do pai, então obrigatoriamente ele vai ser Azinho, Azinho. Então eu vou fazer, né, aquele quadro de Punnett que a gente comentou na nossa última aula, meio rapidamente também, né, pessoal, mas falando aqui, eu tenho um Azão, Azinho e um Azinho, Azinho, né, fazendo o cruzamento. E eu vou colocar o seguinte, eu vou ter um gameta, 2 gametas para cada um, né? Então, esse heterozigoto vai ter um gameta com um Azão e um gameta com um Azinho, que eu coloco aqui no lado, tá bom? E o Azinho, Azinho vai ter um gameta com um Azinho e o outro gameta com um Azinho. E daí eu vou fazer a distribuição desses alelos, né, para esse indivíduo. Então, o Azinho vai vir para cá e o Azão vai vir para cá. Então é dessa forma que esse Azinho pega aqui e esse Azinho pega aqui. E isso para todos os casos aqui, né? Tipo, para todos os quadrados. Então eu vou ter aqui, né, vou fazer essa distribuição dos gametas, né, dos alelos. Então eu vou ter um Azão, Azinho aqui, um Azão, Azinho aqui, um Azinho, Azinho e um Azinho, Azinho. E nesse caso, tá? Eu vou ver aqui, então, de 4 opções, né, 2 vão ter a doença, porque vão ser Azão, Azinho. Então vão ser 2 sobre 4. E por isso que é 50%, 2 sobre 4. Certo? Daí agora a gente vai falar sobre as doenças autossômicas recessivas. E aí a gente vai ter um porém, tá, pessoal? Eu fiz umas anotações aqui novamente sobre as doenças autossômicas recessivas. Que a gente pode falar. Então, essa doença autossômica recessiva a gente vai ter a seguinte forma. A gente vai ter o indivíduo, tá? De novo, vou tentar fazer interatividade. O indivíduo, Azão, Azão, ele vai ter essa doença se ele tiver, tipo, esse genótipo. Ele vai apresentar o fenótipo de doença na herança autossômica recessiva. Pessoal, lembrando que o Azão é o alelo dominante. Calma aí, agora ficou um pouco confuso, né? Opa! Calma aí. Ah, não! Oi. Mentira, não vai embora. Vocês me escutam? Sim. Ah, ainda bem. O que aconteceu, hein? Caiu. Não, e ninguém tá me respondendo, tô ficando no vácuo aqui, o pessoal não tá... Mas começou a travar a internet. Pois é. Mas vocês pegaram aqui essa parte, né? O Azão, Azão, ele não vai ser afetado. Daí depois eu vou ter um Azão, Azinho. E daí essa parte é importante, porque diferentemente da herança autossômica dominante, o Azão, Azinho nesse caso, ele não vai ser afetado também. Porque ele vai ter um alelo dominante e esse alelo recessivo sozinho não pode fazer nada. Tá? Então, o padrão de herança transmitida por autossomos, cromossomos não sexuais, que é apenas a presença dos 2 alelos defeituosos ou alelos que podem definir a doença, que seria o Azinho neste caso, vai definir a expressão da característica. Então, eu só vou ter como afetados os indivíduos Azão, Azão.
Uma coisa que a gente pode comentar é que na herança autossômica recessiva, o azão-azinho, o heterozigoto, ele vai ser um carregador, ele vai ser um portador heterozigoto da característica. Então ele é possível dele ter filhos com a característica ainda porque ele carrega um alelo defeituoso, vamos dizer assim, ou daquela doença, no caso. Ou, enfim, de qualquer característica que a gente for falar. Porém, apenas o que tiver os dois alelos, né, dessa característica que vai, então, apresentar a doença, que é uma doença recessiva. Então, tem que ser aos pares. E exemplos de doenças autossômicas recessivas são... Né, eu também fiz as minhas anotações aqui. Então, a gente vai ter a fibrose cística, é uma mutação. A fibrose cística, é um exemplo importante da herança autossômica recessiva. É possível que caia. Não vai perguntar para vocês qual é o gene responsável, porém, talvez dê o exemplo. Um exemplo de herança autossômica excessiva é a fibrose cística, né? E daí vocês já sabem mais ou menos o que é. Que é uma mutação, tá? É um gene chamado CFTR, tá? Ele tem um nome grande aqui que, enfim, não precisam decorar, tá, pessoal? Mas se chama regulador de condutância transmembranar da fibrose cística, tá? Ele é um canal, tá, de proteína... ele é um canal, então, de cloreto de membrana, tá? Ele vai afetar, então, algumas células que vão produzir muco, tá, no nosso corpo. Então, células que vão... por isso que pessoas que têm fibrose cística podem ter problemas pulmonares, nossos pulmões, as nossas vias aéreas têm um muco específico, né? As nossas vias da digestão, né, do sistema digestório também tem muco, suor, né? Tudo isso possui muco. Então, esses locais podem ter algumas alterações, né? Isso vai fazer com que esses fluidos, tá, eles vão se tornar um pouco mais espessos, mais pegajosos, tá? Eles vão se aderir, né, nos ductos, enfim, do respiratórios, digestórios, enfim, e vai causar, né, algumas alterações aí, tá? E a pessoa pode ter, então, alguns problemas respiratórios ou até algumas infecções, porque esse muco não vai estar fazendo o seu papel importante e eficiente. A fenilcetonúria também é uma doença interessante de se falar, né? Um gene chamado PAH. Ela vai codificar uma enzima, tá, hepática chamada fenilalanina hidroxilase. Não precisam decorar isso, tá, pessoal? Mas ela vai ser responsável pela conversão de um aminoácido chamado fenilalanina para um outro aminoácido chamado tirosina. Vai levar ao acúmulo, então, de fenilalanina, porque se eu tenho um gene defeituoso para aquela enzima que está transformando um no outro, né, um substrato num produto, então, se eu não vou ter aquela enzima, eu vou ter muito do meu substrato e pouco do produto, né? Então, eu vou ter muito desse aminoácido fenilalanina. Então, esse aumento desse aminoácido se chama fenilcetonúria, tá? É uma alteração genética. Eu posso ter um exemplo bem famoso também da anemia falciforme, né? Então, ela vai ser uma mutação numa globulina que forma, então, a hemoglobina, que estão presentes nos glóbulos vermelhos do sangue, e vai fazer com que as hemácias, né, que têm a hemoglobina dentro da sua célula, né, vão ter um formato diferenciado. A gente chama de formato de foice, tá? Então, por isso é uma anemia, né, falciforme, no caso. Então, as células vão morrer mais prematuramente, vai causar uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis, que menos glóbulos vermelhos a gente vai chamar de anemia, né? E pode ter algumas outras complicações que envolvam, né, o sistema circulatório. Mas é interessante comentar também que a anemia falciforme pode ter um aspecto protetor contra parasitas intracelulares das hemácias. Então, isso é interessante falar. Então, por exemplo, a malária é um protozoário que ele vai entrar dentro da célula, né? E se essa célula tem essa alteração morfológica de formato, é muito mais difícil para aquele protozoário que causa a malária, o Plasmodium, a gente chama, de sobreviver nesse ambiente, né? Então, aquela hemácia não está saudável nem para o parasita. Então, vai ter um aspecto protetor. Mas não é algo também muito bom, né, de ter, vai causar algumas alterações. O albinismo também, né, é uma doença que é uma mutação, no caso, num gene, tá? Ele vai codificar uma enzima chamada tirogenase, que é a enzima que vai produzir a melanina, tá? E a pessoa, então, vai ter deficiência de melanina, por isso que vai ter, enfim, o aspecto, enfim, do albinismo.
Depois a gente tem algumas outras doenças também, que o nosso tempo está ficando um pouco curto, então eu vou comentar meio rapidão sobre elas. Mas a galactosemia, né, um nível elevado de galactose no sangue. A lactose é um tipo de açúcar, né, um tipo de carboidrato, que tem algumas alterações, enfim, mas também não vem ao caso. Como eu disse, é mais uma curiosidade. Depois a gente tem a doença de Tay-Sachs, eu acho que fala. Não, agora também, né, a pronúncia ficou devendo um pouco agora, mas ela vai causar então algumas alterações, principalmente cognitivas e motoras nas pessoas. Tem alguns mecanismos também de atuação. E depois tem uma outra que é uma deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Que também é um distúrbio que pode causar alguns danos teciduais também. Mas fica como curiosidade isso aí, tá bom? Então esses são exemplos de doenças, tá? E é o padrão de herança autossômica recessiva, continuando, o indivíduo azão não vai ter a doença, tá? Não tem a doença. O azãozinho não tem a doença também, não apresenta o aspecto dessa característica, porém ele vai ser portador, ele vai ter um alelo ali que vai ser dessa característica. E o azinho, então, vai ter, né, a doença, vai apresentar no seu fenótipo. Esse é um exemplo de herança autossômica recessiva, tá? Deixa eu ver mais anotações que eu fiz. E nesse caso, tá? A gente já viu que azinho com azinho, um cruzamento, vai sempre ter indivíduos azinho, né? Então, dois pais, se os dois pais, né, tiverem a doença, o filho obrigatoriamente vai ter a doença também, tá bom? Porque ele não tem como passar um alelo, por exemplo, que não é o mutante no caso, né? Então, não vai causar essa doença. Então, 100% da descendência de azinho com azinho vai ter, então, vai ter a doença. Se eu tenho um filho azinho, tá? Eu ainda tenho a possibilidade dos pais não terem a doença. Por quê? Se for um indivíduo azãozinho, né? Ele pode pegar o azinho da mesma forma que a gente falou da última vez. E ele vai ter, então, os dois indivíduos saudáveis vão ter a sua descendência, um indivíduo afetado, tá? Por causa disso, porque o azãozinho com o azãozinho podem ter um filho azinho, tá? E isso é uma parte bem importante, pessoal, também que a gente vai falar. E ele pode pular gerações. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele pode pular gerações, pessoal. Vocês acham? Pelo que eu acabei de falar? Ele pode. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, nesse caso, tá? Um azãozinho, outro azãozinho. Então eu posso ter uma geração cheia de portadores, mas que não desenvolveram a característica, porque ela só vai ser desenvolvida quando tiverem os dois alelos, né, recessivos no indivíduo. Então esse aqui, azãozinho, tiveram um filho afetado. E pessoal, marquem muito isso aqui. Isso aqui, assim, olha, se tiver uma coisa que vocês tiverem que levar dessa aula, levem isso aqui. Quando eu tiver esse caso aqui, tá, numa herança autossômica, tá, de dois pais saudáveis terem um filho afetado, é uma doença recessiva, porque isso não pode acontecer com um dominante, tá bom? Então, isso aqui é bem importante. Eu tinha uma professora, tá, no ensino médio que chamava... Eu preciso fazer essa homenagem aqui porque isso me ajudou, e daí eu gostaria de falar isso também. Que ela chamava por algum motivo disso de Jason, tá? Não sei porquê, mas é um bonequinho, tá? Que ele vai ter dois olhinhos brancos e uma boquinha que pra ela, sei lá, lembrava... Não sei. Eu juro que eu não sei exatamente por que isso acontecia, por que ela falava assim, mas basicamente são dois aqui que não possuem a doença, né? Não tem a característica, mas são portadores. Isso é muito importante falar. Ambos têm que ser portadores nesse caso, né? Pra ter o filho afetado. Mas isso pode acontecer. Então, pessoal, marquem isso aqui, por favor. Se isso acontecer num heredograma, a doença, né, o padrão de herança é recessivo, tá bom? E é isso aqui que eu queria falar para vocês. Então, eu vou ter a presença de portadores heterozigotos, né? Lembrando, então, todos, eu posso ter azinho. Nesse heredograma aqui, por exemplo, os meus portadores, eles não estão aquele metade preto, metade branco, né? Então, eles estão escondidos aqui no meio e a gente vai achá-los. Eles estão escondidos como esses branquinhos saudáveis, né? Porque eles não têm a doença.
Depois, os dois pais saudáveis podem ter filho afetado, desde que ambos sejam heterozigotos. Então, esse exemplo que a gente falou aqui, tá bom? Esse exemplo que a gente falou, dos dois saudáveis gerarem um afetado. Característica, a maior característica da herança autossômica excessiva é isso, por isso que eu estou marcando bastante. Todos os filhos de dois pais afetados são afetados também, tá? Então isso aqui a gente tem aqui, não tem um exemplo específico, mas azinho, azinho com azinho, azinho, só azinho, azinho, né? É possível que não se expresse em todas as gerações, então eu posso ter portadores na geração, mas não precisa necessariamente ser azinho, azinho, porque eu posso voltar a doença na geração seguinte com dois portadores, né, heterozigotos, e homens e mulheres têm chances iguais de serem afetados. Também porque é uma herança autossômica. Quando eu tenho uma herança autossômica, homens e mulheres têm chances iguais de serem afetados, porque não tem nada a ver com cromossomo sexual. Essa característica está presente num cromossomo autossomo, tá bom? E agora eu tenho uns exercíciozinhos aqui para ver com vocês, mas como que a gente vai fazer, então, ver a questão da herança autossômica recessiva? Como que a gente vai identificar os indivíduos, o genótipo dos indivíduos aqui nesse heredograma, tá bom? Primeiro, tá? Primeiro de tudo, tá? De novo, fazer uma aula interativa. Então, o que vocês acham que a gente pode já... Primeira coisa que eu tenho certeza que tem uns indivíduos aí que eu tenho certeza do genótipo deles já direto. Assim, se é uma herança autossômica recessiva, eu já tenho certeza do genótipo deles. Quais são esses indivíduos que eu tenho certeza que esse é o genótipo deles? O que vocês falariam? Os afetados, exatamente, os que são azinho, azinho. Então, todos esses aqui afetados, tá bom? Eu acho que vocês conseguem ver a minha setinha, né? Tá ruim para eu escrever. Mas todos esses afetados aqui, eles vão ser azinho, azinho, tá bom? E depois, tá? Eu posso ver alguns outros indivíduos, tá? Na herança autossômica recessiva, né? Às vezes é um pouco mais difícil de saber exatamente o genótipo, né? De um e de outro. Então, por exemplo, essa mulher aqui, eu não sei o genótipo específico dela. Eu teria que ter mais filhos, por exemplo, para ter certeza. Mas eu posso ter certeza de alguns genótipos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse homem aqui, tá? Ele não é afetado. Mas será que ele é portador? Como é que a gente sabe isso? A gente vai olhar a ascendência, que são os pais, ou a descendência deles, para ver a relação, né, que ele pode ter com eles. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho... Opa, perdão aqui. Já falei, já coloquei errado aqui. Azinho, azinho, aqui, tá bom? E o pai dele sendo afetado, eu tenho certeza que o genótipo do pai dele é azinho, azinho. Tendo certeza que o genótipo do pai dele é azinho, azinho, eu tenho certeza que o pai desse indivíduo passou um azinho para ele. Tá bom? Porque só tem essa opção mesmo para passar. Então vai passar um azinho com certeza. Só que como eu sei que ele não é afetado pela doença, a mãe não pode ter passado um azinho, né? Então a mãe vai passar um azão. E isso faz todo sentido, porque a mãe ela não é afetada, então obrigatoriamente ela vai ter um azão. Eu não sei qual é o outro alelo da mãe, para ser sincero com vocês. Eu não tenho como saber isso, nesse caso aqui. Eu teria que olhar um heredograma mais completo. Então a gente às vezes se representa por um tracinho ou por um ponto de interrogação, tá bom? Mas o importante é esse indivíduo aqui, tá? Se a questão perguntar, vai perguntar do indivíduo que vocês tenham como saber qual é o genótipo dele, tá? Ou vai perguntar se é possível saber o genótipo, daí vocês vão analisar, né, pelas características. Então, tô tentando montar, é um pouco difícil falar numa aula também tudo que pode acontecer, porque são muitos casos, mas eu tô tentando montar esse pensamento lógico. Da mesma forma aqui, olha. O indivíduo número 4, tá bom, pessoal? Melhor. O indivíduo número... Não, melhor. Calma aí. Vamos de novo aqui, ó. Não, eu tô pensando em várias possibilidades aqui que dá pra falar. O indivíduo número 3 aqui dessa primeira geração, tá? Essa mulher, qual vai ser o genótipo dela? Eu tenho como saber qual é o genótipo dela? E se eu tiver, qual seria o genótipo dela? Vocês conseguiriam falar? Alguém tem alguma sugestão? Ali colocaram azão, azinho. Por quê? Porque eu tô vendo a descendência dela aqui. Ela tem filhos afetados, tá? Olha aqui um exemplo legal, olha aqui. Pais não afetados tendo filhos afetados. Isso é uma herança autossômica excessiva, obviamente, tá bom?
Para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês quando eu mostro esse heredograma. Com certeza é uma herança autossômica excessiva, nesse caso, quando eu estou falando de autossômica. Depois eu tenho alguns outros casos de herança sexual que pode ser recessiva também, mas nesse caso que a gente está vendo autossômica, né? Se é autossômica e tiver isso aqui, é uma autossômica excessiva, tá bom? Mas isso fica para a próxima aula que a gente fala de casos de cromossomos sexuais, tá bom? Então, obrigatoriamente ela tem que ser azão azinho, e obrigatoriamente o pai vai ter que ser azão azinho também, né? Porque o pai tem que passar um azinho daqui e a mãe tem que passar um azinho daqui. Então, para essa filha aqui ser azinho e ser afetada, tá bom? Porque a gente já descobriu o genótipo dela. Lembrem, porque ela é afetada. E esse indivíduo aqui, essa mulher aqui, qual vai ser o genótipo dela? Eu tenho como saber o genótipo dela? E se eu tiver como? Eu tenho como... qual é o genótipo dela, no caso? Se eu souber, né, como. Tá, eu não sei se o pessoal colocou pra outra ou pra essa, mas azão azinho também, né? Vai ser azão azinho por quê? Porque ela vai ter aqui, né? Eu já posso pensar, né? Pra essa. Eu já posso pensar, né, que os pais vão ter possibilidade de dar um azão ou um azinho, né? Eu não sei qual, pegou de qual dos pais, né? Mas pelo menos de um dos pais ela pegou um azão, pelo menos de um dos pais ela pegou azinho. Mas o meu maior indício, isso me indica também porque ela vai ter irmãos, né, afetados, isso também já é um indício, mas não significa porque ela poderia ter pego um azão da mãe e um azão do pai, poderia ser azão, né? O que nos garante? Mas o que nos garante é isso aqui, ela vai ter uma filha afetada. Ela tendo uma filha afetada, eu tenho exatamente o mesmo exemplo de antes. Então eu tenho um azão, eu tenho um exemplo de azão, azinho, gerando uma filha afetada aqui, tá, pessoal? E, enfim, daí tem uma possibilidade também, né? Tipo, se é azão, azinho, eu posso ter também não afetados. Nesse caso aqui, né? Essa menina aqui não foi afetada, no caso, desse cruzamento. Eu tenho perguntas aqui, a aula está terminando, mas eu queria perguntar de novo para vocês, se vocês se importam. Mas óbvio, assim, gente, a aula agora, né, tá passando o tempo de aula. Então, eu acho que eu vou continuar mais um pouquinho só para resolver essas últimas questões, mas apenas para quem não se importar de ficar um pouco, tá? Não se sintam obrigados a ter que ficar. Eu sei que tem gente que tem outras coisas, mas fica como um reforço aqui, quase como uma aula extra, assim, depois, tá? Então, eu vou continuar mais um pouquinho só para não perder o raciocínio, mas se alguém tiver que sair, por favor, não se sinta, né, tipo, pode sair, não tem problema nenhum, tá bom? Não queria prender ninguém agora, tá bom? Tá, então agora eu já caracterizei todos aqui, né, pra gente continuar vendo aqui. Então, quais são os possíveis genótipos do indivíduo da geração número 1 e o indivíduo da geração 1 e 2, né? Então aqui o indivíduo da geração 1, né? Ele pode ser azão ou azinho, então eu deixo dessa forma aqui. E esse aqui a gente já tem certeza que é azão azinho, porque vamos ter esse caso aqui, que são dois pais heterozigotos gerando um filho afetado, tá bom? Depois a outra pergunta era, qual é a probabilidade de um novo cruzamento, tá, entre o indivíduo da geração número 1, 3, e o indivíduo da geração número 1, 4, nascer outro afetado. Neste caso, tá, eu vou ter um cruzamento entre heterozigotos. Então eu vou ter um indivíduo azão-azinho e outro indivíduo azão-azinho, tá? Fazendo o quadro de Punnett, colocando os alelos aqui, né, dos gametas. Então um azinho aqui, um azinho aqui. Eu vou fazer o meu querido. Valeu, pessoal. Tô vendo que tem gente que tá precisando ir. Não se preocupem, tá bom, pessoal? E depois essa aula vai ficar gravada também, então não se preocupem com qualquer coisa se alguém precisar ir. Se vocês quiserem ficar com a gente, obviamente a gente vai ficar muito feliz, mas não quero prender ninguém novamente. E eu vi que surgiu uma dúvida ali, eu já vou responder ali, eu só vou terminar o raciocínio aqui. Então, eu vou fazer a distribuição aqui, né? O azão com azão, depois o azão com azinho e o azinho com azinho. Nesse caso aqui, né, eu vou ter 4 quadrados, né, 1/4 de chance para cada um, 25% de chance para cada um. E nesse caso só tenho um indivíduo azinho, porque esse indivíduo azinho, tá, vai ser o meu indivíduo afetado, tá bom? Então, a minha chance disso ocorrer é 25% por isso, tá? 1/4.
Uma pessoa afetada é quando tem letras iguais, tipo azão, azão, ou azinho, azinho, até... Tá. Uma pessoa afetada, então, é o seguinte. A gente tem dois tipos de alelos. A gente vai ter o azão, que é o alelo, ou pode ser alguma outra letra também, não necessariamente, a questão vai informar, que é o alelo dominante, e o azinho, que é o alelo recessivo, tá? Isso eu só apresento porque o azão, ele no caso vai ser o nosso gene dominante, o nosso alelo dominante, tá bom? Então, o que vai acontecer é o seguinte, o indivíduo só vai ser acometido por aquela característica ou aquela doença se ele tiver uma duplicata desse recessivo aqui. Se ele tiver dois iguais do dominante, ele não vai ter a característica. Na verdade, ele vai estar livre 100% dessa característica, porque ele nem portador vai ser, tá? Porque esse azão aqui, ele vai definir um indivíduo sem doença, tá? E esse azinho aqui é um alelo com o indivíduo com a característica ou com a doença, tá bom? Então, se eu tiver azão, azão, ele vai ser sem a doença. Se eu tiver um heterozigoto, né, vai predominar o dominante, que é sem a doença, por isso que ele não vai ter a doença, tá bom? E ele só vai ter a doença se for o azinho, azinho, porque o recessivo só vai se expressar em pares. Mas esse alelo azão, tá, vai ser mesmo se ele tiver os dois azão, azão, né, ele vai ser saudável, porque esse azão vai transcrever para uma proteína que é saudável, que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então esse alelo vai definir assim, sem problemas, tá bom? Saudável. A minha penúltima pergunta é: qual é a probabilidade de um novo cruzamento entre o indivíduo 2, 3 e 2 e 4 nasça outra menina afetada? Então a gente vai usar aquela regra do E, né, que eu tinha comentado com vocês. Então para o descendente ser uma menina afetada, eu tenho duas condições aí, né? Duas coisas precisam acontecer. Ela tem que possuir o genótipo azinho, azinho, e ela tem que ser menina. Tá? Então eu tenho duas coisas que tem que acontecer. Então eu vou calcular a probabilidade de cada uma dessas condições de acontecer e depois eu vou multiplicar. Então qual é a probabilidade de um cruzamento entre azão, azinho e azão, azinho de nascer um indivíduo azinho, azinho? Eu até fiz esse quadro de Punnett no último slide, né? Eu tenho 25% de chance, 1/4, né, de acontecer isso. Então, azão, azinho, azão, azinho. Faço aqui o cruzamento, tem um azinho, azinho. Então, eu tenho 1/4 de chance disso acontecer. E qual é a probabilidade de ser menina? A gente vai ver mais especificamente na próxima aula, mas a chance, né, de cada um dos sexos, menino e menina, seria aproximadamente 50% cada. Nesses cálculos a gente faz dessa forma, tá? Então, a chance de ser menina é 1/2, 1 dividido por 2. Então, qual é a chance? Tudo bem, a chance de nascer azinho, azinho, ou seja, afetada, é 1/4. A chance de nascer menina é 1/2. E a chance de nascer afetada e menina. A regra do E. Eu multiplico as duas probabilidades. Então eu vou fazer 1/2 vezes 1/2, que é 1/8 no caso, porque ali na matemática, né, vocês devem ter visto que eu faço a multiplicação aqui desse 4 com esse 2. Então eu vou resultar no resultado de 1/8. E depois eu posso fazer essa divisão, né, de 1 dividido por 8, para obter um resultado, por exemplo, em porcentagem, perdão. Ou em com número com vírgula, né? Vocês pegaram essa lógica do E? Do porquê que eu fiz essa multiplicação? Porque eu peguei uma probabilidade e outra, né? Eu tenho duas coisas que tem que acontecer juntas, né? Para essas duas coisas acontecerem juntas, eu preciso multiplicá-las, tá bom? E o nosso último exemplo é um pouquinho mais desafiador, tá? Eu tenho mais de um slide até para explicá-lo, mas vou passar por ele rapidamente porque eu não quero ficar trancando vocês. 4. Qual é a probabilidade em um cruzamento entre o indivíduo, tá, da geração número 2, 1, e da geração número 2, 7, tá? Se esses dois tios, essa tia e esse tio aqui, acabarem se casando e tendo um filho ou uma filha, um descendente, qual é a probabilidade que nasça um menino afetado? Ó, caramba, agora já temos algumas informações parecidas, mas temos algumas informações além que a gente precisa discutir. Primeiro, tá? Eu preciso saber o genótipo dos pais. Vamos ver então o genótipo dos pais. Primeiro eu vou pegar esse indivíduo aqui, essa mulher aqui, tá? Eu vou ter certeza que ela é azão, azinho. Por que eu vou ter certeza que ela é azão, azinho? Porque
ela não é afetada, então ela não tem como ser azinho, azinho, tá? E obrigatoriamente ela pegou um azinho do pai, porque o pai é afetado. Então ela vai ter um azão que veio da mãe e um azinho que veio do pai, tá bom? Daí, agora, eu tenho, né, esse indivíduo aqui, que eu tenho que saber qual é a probabilidade, qual é o genótipo desse indivíduo aqui. Lembra que a gente comentou que esse indivíduo, tem os indivíduos que a gente não vai ter certeza absoluta, né, qual vai ser o genótipo dele, como é que eu vou saber isso? Então vamos ver aqui, tá? Eu preciso saber, eu sei que os pais dele, eu sei o genótipo dos pais dele, já começamos com alguma coisa, né? E eu sei que pelo menos algum dos pais passou o alelo azão, porque ele não tem a característica, ele não é afetado, então ele é azão e alguma coisa. Só que eu não tenho como saber qual o outro pai passou, se o pai passou azão ou azinho. Então para saber isso, eu vou fazer uma distribuição, tá? Eu vou fazer o quadro de Punnett para ele, então eu vou ver qual é a chance. Então eu vou ver esses indivíduos aqui, qual é a probabilidade, né? Qual é a descendência, qual é a proporção de um cruzamento entre esses indivíduos aqui. Vamos ver. Azão, azinho, azão, azinho, cruzamento azão, azinho, eu sei que eu vou ter 1/4 azão, azão, 2/4 azão, azinho e 1/4 azinho, azinho. Então, para que ele, tá, eu preciso saber tipo, qual é o genótipo que ele pode ter, qual é a chance, quais são as probabilidades do genótipo, tá bom? E eu vou dizer então que ele vai ter 1/3 de chance de ser azão, azão e 2/3 de chance de ser azão, azinho. Por que que eu diminuí, né? Por que não é por 4, né? Se eu tenho 4 quadrados? Porque eu tenho certeza que não é azinho, azinho, gente. Ele não é afetado. O quadro de Punnett. Claro, o quadro de Punnett, então, é uma forma que a gente vê, tá? É uma forma que a gente expressa um cruzamento. Então a gente vai colocar, tá? De um lado, os gametas do pai e do outro lado os gametas da mãe, nesse lado aqui. Então aqui o gameta do pai e o gameta ele vai se dividir igualmente, né? Na mesma proporção. Então o indivíduo azão-azinho, ele vai ter um gametazão e um gametazinho. Então eu vou colocar aqui nessas bordas, um gametazão e um gametazinho. E o óvulo eu vou ter um gametazão e um gameta-azinho. Da mesma forma. E daí eu vou fazer essa distribuição, tá? Esse quadro aqui ele vai ser 2/2, então ele vai ser 4 quadrados, né? 2 vezes 2, 4. E eu vou ter esse quadrado dividido em 4 e eu vou fazer essa distribuição. Esse aqui vai pegar o azão com azão, então eu faço essa distribuição entre linhas e colunas. Esse é o famoso quadro de Punnett. Então aqui vai vir o azinho e o azão. Precisa de um alelo recessivo para me fazer... Perfeito, isso aí. Mas a gente já vai ver isso. Por quê? Tá, calma aí. Eu acho que eu terminei de falar aqui do quadro de Punnett, né? Mas daí a gente vai fazer essa distribuição aqui e a gente vai ver. Então, cada quadradinho desses é 1/4, tá? E a gente vai ver a probabilidade desse indivíduo ser, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, azão, azão, eu tenho 1/4 de chance de ser azão, azão. Daí aqui, azão, azinho, mais um azão, azinho. Então eu tenho 2 azões, azinho, né? Dividido por 4, então 2 dividido por 4, 1/2 no caso. Perguntaram ali, né? Mas ele precisa ter um alelo para manifestar a característica no filho. Então azão, azão, ele não é, certo? Perfeita pergunta. Primeiro, eu não tenho... eu não tenho como... isso é uma possibilidade, né? É uma possibilidade que eu tô colocando aqui. Então eu tenho que pensar que ele pode ser azão, azão ainda. De repente pode ser 0 a chance, entendeu? Se ele for azão, azão, a chance é 0 do filho ser afetado. Então eu não posso descartar a chance dele ser azão, azão. Mas a gente vai ver no próximo slide que realmente, para ele ter o filho afetado, ele tem que ter azão, azinho. Isso tá correto, tá bom? Mas aqui eu vou ser por 3 porque azinho, azinho ele não vai poder ser, eu já descarto isso, né? Então ele vai ter 1 dividido por 3 de ter o azão, azão e 2 dividido por 3 de ser o azão, azinho. Daí continuando, né? Então, para ter um descendente afetado, né, eu tenho que ter... ambos os pais devem portar pelo menos um alelo afetado para poder ser passado. Então, a probabilidade, né, desse indivíduo aqui, dessa mãe aqui, né, dessa mulher, enfim, que não é mãe, né, porque é só uma suposição, ser azão, azinho, é 100%, tenho certeza. Probabilidade, né, desse indivíduo aqui ser azão, azinho, porque ele só pode ter o filho com ele só pode ter o filho com a doença, no caso com a característica excessiva, se ele tiver um azinho para passar para o filho, né? Então eu vou considerar essa característica. Ele vai ser 2/3 de chance dele ser azão, azinho, tá?
Então eu vou considerar isso, ele tem que ter esse azão azinho para passar pro filho, mas ele tem 1/3 de chance de não ser, então eu já tive 1/3 de chance, mas a gente já vai chegar lá também. Então, para descendente afetado, ele deve possuir genótipo azinho-azinho, tá? E a probabilidade de um cruzamento entre azão-azinho e azão-azinho, tá? De nascer um azinho-azinho é 1/4. Então agora a gente vai juntar todas as informações que a gente pegou. Esse é o último slide da aula, pessoal, não... Agora já estamos terminando. Mas vamos juntar todas essas condições que a gente foi colocando, tá bom? Então, vamos lá. Para o filho, para eles terem um descendente afetado, a mãe tem que ser azão-azinho, para começar. Né? Tem que ter um alelo, né? Tem que ser azão-azinho no caso, né? Porque ela não pode ser azinho-azinho, porque ela não é afetada. Então, tem que ser azão-azinho. O pai tem que ser azão-azinho, porque o pai não é afetado, então ele não pode ser azinho-azinho, mas ele tem que carregar um alelo, então ele tem que ser azão-azinho para ter o filho afetado. E além disso, tá? O descendente tem que ter genótipo azinho-azinho. Tá. Então eu tenho 3 coisas que eu tenho que ter. A chance da mãe ser azão-azinho é 1 dividido por 1, 100%. Tenho certeza disso. Então isso aí até a gente nem precisava multiplicar, né? Depois, a chance do pai, no caso aqui, ó, ser azão-azinho é 2 dividido por 3, 2/3, tá bom? Então eu já estou tirando uma parte, que é aquela probabilidade de ele ser azão, eu já estou tirando nessa conta, perceberam? Eu estou multiplicando por um número menor que 1, esse número vai diminuir mesmo, tá? Então ele vai ter 2/3 de chance, tá? E, né, eu estou multiplicando, então a mãe tem que ser azão-azinho, o pai tem que ser azão-azinho, tá? E ele tem que ter genótipo azinho-azinho. E se a mãe for azão-azinho e o pai for azão-azinho, a chance de nascer um indivíduo com azinho-azinho vai ser 1/4, né? Que a gente já tinha visto anteriormente, né? Que a proporção fenotípica é 1/4, né? Para ter o azinho-azinho. Então eu vou multiplicar 1 dividido por 1, por 2 dividido por 3, por 1 dividido por 4. A gente vai chegar no resultado de 2 dozeavos, que fazendo aqui, 2, né? Corta 2 com 12, né? Então eu dividir o 12 por 2, no caso, e vou ter 1/6. Então eu tenho 1/6 de chance de ter um filho, né? Um descendente nascendo afetado desse casal, tá? Só que eu ainda coloquei mais uma condição, ele tem que ser menino. Então vou multiplicar por 1 dividido por 2, por 1/2. Então fazer tudo aquilo, 1 dividido por 1, vezes 2 dividido por 3, né? 2/3, vezes 1/4, vezes 1/2. De novo, a mãe tem que ser azão-azinho e o pai tem que ser azão-azinho, e a gente calculou a probabilidade dele ser azão-azinho, ele não pode ser nem azinho... azinho-azinho ele não é, e ele não pode ser azão-azão, né? Então o pai tem que ser o pai ser azão-azinho, e o filho nascer azinho-azinho, então é 1/4 de chance naquele quadro de Punnett que a gente viu, e o filho nascer menino, 1/2. Então esse exemplo eu peguei uma coisa mais, tipo, o máximo que vocês vão ver, eu acho que é isso, assim, tem que ser condições, tá? Então, 2/24avos, eu vou dividir esse 24 por 2, né, para fazer essa simplificação dessa fração, e eu vou chegar a 1/12avos, tá bom? Pessoal, ficou clara essa parte? Pegaram esse já tô terminando a aula agora, esse era o último exemplo, já vou me encaminhar depois para a curiosidade final, né, para quem quiser ficar mais um pouco, mas esse era o último exemplo. Ficou claro, sim, vocês pegaram? Se alguém ficar com alguma dúvida, lembre que eu e o Matheus, de repente, se a gente não conseguir responder agora, a gente vai estar muito disponível em qualquer meio, tá, por e-mail, por WhatsApp, podem sempre fazer pergunta pra gente, tá bom? Tudo certo, certo. Então, lembrem que eu tenho uma curiosidade no final, então não saiam, tá? Mas eu tô indo pro último slide da aula. Não, quem quiser sair pode sair, tá? Mas enfim. Muito obrigado, pessoal, por assistirem essa aula de hoje, né? Então vimos padrões de herança mendeliana autossômica, né? E eu queria explicar pra vocês que, não sei se vocês curtem séries, tá? Mas eu tenho uma árvore genealógica, então as árvores genealógicas, né? Então, se vocês viram Dark, que é uma série que eu recomendo bastante, né? Quem não viu. Dark tem uma árvore genealógica muito complicada, tá? Quem for assistir vai ver que é muito difícil. Star Wars também tem a sua complexidade. Aquilo aí me deixa bugada, eu não terminei nem a primeira temporada e não entendi nada.
Não, é muito... Eu tenho uma prima que assistiu até o final, eu tô no final da segunda temporada agora. E eu tô dando um nó na cabeça, eu tive que pegar um papel aqui, começar a escrever, e um é filho do outro, que é filho do outro, então é muito mais difícil, tá? Star Wars também tem a sua complexidade. Se vocês gostam, né, das Kardashians, então também muito difícil. As Kardashians é legal, fofoca um pouco pelas duas famosas que eu chorei pros caras. As filhas dos caras ganham mais dinheiro que eu. Tem uma que ganha mais de 5 salários mínimo, eu fico assustada. Não, as Kardashians é legal de fofocar a vida, tu não tem nada pra fazer, tu fica com inveja delas serem podres de ricos, aí tu fica fofocando, vendo as traições, obviamente. Aí... Não, eu tive que assistir. O meu irmão começou a assistir a série das Kardashians, né? E eu, pra tentar entender mais ou menos, tive que assistir um vídeo de 10 minutos explicando como é que era a árvore genealógica deles, né? Então, não se preocupem, tá? Que tudo isso aqui é um terror perto da árvore genealógica que eu nem vai apresentar pra vocês. Muito mais simples. Olha o que eu apresentei na aula de hoje. Muito tranquilinho, né? Pra resolver. Então não se preocupem que... Professor, tu não viu a árvore genealógica da minha amiga. O pai dela pulou o muro umas 300 vezes e voltava com a mulher. E aí no final ele teve com a mãe dela uma filha, só que foi ela. E com o resto, com a outra mulher, ele teve 7. E ficava indo e voltando com as duas. Caramba, não, viu? Ó, então, isso é pra mostrar, né, que a gente conhece tanta árvore genealógica tão maluca que é pra vocês não se preocuparem na hora do concurso ali, que as árvores genealógicas vão ser bem entendíveis, tá bom? Não se preocupem. E agora a curiosidade final da aula, que eu tava prometendo pra vocês. Aquilo que... Quem que tinha comentado da genética das gatas tricolores? Eu não lembro. Tu tinha comentado? Certo! Obrigado por ter comentado isso com a gente, Manuela. Foi bem legal, porque eu também fui pesquisar um pouco. Eu sabia que tinha alguma questão... podia ter, enfim, né, diversos genes se ligando pra produzir a característica. Mas nesse caso, depois eu fui pesquisar, eu até tinha... Eu acho que eu cheguei a comentar que poderia ser uma questão cromossômica, mas eu não conseguia explicar direito. Daí eu fui pesquisar essa semana e eu vi que é uma questão dos genes... dos cromossomos sexuais, tá? E eu queria explicar rapidamente pra vocês, porque daí eu vi que depois comentaram no chat, depois eu dei uma lida no chat, por que vocês veem mais gatas tricolores do que gatos machos tricolores, né? Por que isso acontece? E por que o gato tricolor, né, macho, provavelmente vai ser estéril, né? Não vai poder produzir depois, não vai poder ter filhos depois, né? Por que isso acontece? Então, o padrão, tá, da genética das gatas tricolores, eu vou adiantar para vocês uma matéria que a gente vai ver na próxima aula, então já fica como link para a próxima aula. A gente tem, então, os cromossomos sexuais, o X e o Y, tá? Então, nesse caso, tá? Pessoal, lembrando que aqui eu tô falando na questão didática, né? De gênero e tal, então... não, né, então é só uma questão mais de didática e tal, tá, por causa da aula aqui. Mas assim, as mulheres, então, tá, tem os 2 cromossomos X, tá, então elas vão ter os 2 cromossomos homólogos iguais, vamos dizer assim, tá, e os homens vão ter esse aspecto aqui, eles vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y, então... a gente comenta muito, assim, até vou comentar isso na próxima aula, a gente comenta muito que o X é o cromossomo feminino e o Y é o cromossomo masculino. Até o cromossomo Y até pode ser o cromossomo masculino, porque vai ter características masculinas que vão ser expressas através do cromossomo Y e só tá em machos, enfim, em homens. Mas o cromossomo X também está em homens e tem funções importantíssimas nos homens também. Então, o X não é um cromossomo específico feminino, por exemplo. Então, a gente vai ter genes importantes, não só sexuais, ligados ao X. E por isso que a gente vai ter as nossas heranças depois ligadas ao X. Então, por exemplo, a gente enxerga as cores, né? Enfim, porque temos no cromossomo X a gente tem genes que codificam para proteínas que vão permitir com que a gente enxergue as cores, tá bom? É um exemplo de gene que está no cromossomo X. Mas a questão aqui é o seguinte... Primeiro, eu estava pesquisando, tem 2 tipos de coloração, né? Tem os gatos que têm a coloração branca junto com essa que vai formar a tricolor, e tem gatos que só tem 2 colorações, que é essa preta e laranja, né?
Mas a cor branca, se o gato for tricolor e tiver a cor branca, no caso, é uma cor que é definida por um autossomo, não tem nada a ver com cromossomo sexual, é o que a gente estava falando até agora, tá? O branco vai ser definido por autossomos, por cromossomos não sexuais. Agora, o gene que define a cor, tá? Ou preta ou laranja, é um gene que está localizado, tem o seu locus no cromossomo sexual X. Então, o cromossomo X vai ter ali um gene, um locus ali, que vai ter a codificação para uma proteína que vai produzir a cor laranja, né? Um alelo vai produzir a cor laranja e o outro alelo vai produzir a cor preta. Tá? E esses alelos, eles são codominantes, né? Vocês lembram o que é codominante? Eu já volto para a pergunta, eu só vou acabar aqui o raciocínio. Então, ele vai ter, então, vai ser uma codominância, né? Então ele vai produzir as duas características, não vai ser uma dominância completa, então ele vai ter, se ele tiver o alelo para produzir a cor laranja, vai produzir a cor laranja, se ele tiver o alelo para produzir a cor preta, vai produzir a cor preta, se tiver os dois, vai produzir os dois, né? Então é aquela questão da codominância, né? Os dois, não vai ter um que vai ser superior ao outro, vamos dizer assim, em questão de alelos, tá bom? Como as fêmeas, tá? Elas vão ter 2 cromossomos X, elas vão poder apresentar essa diploidia, no caso, né? Porque elas vão poder ter os dois iguais, os dois aqui iguais pretos, os dois iguais laranja, né? Então vão ser a fêmea preta, a fêmea laranja, e vão poder ter os dois diferentes. E quando elas têm os dois diferentes, né? Ainda com uma cor branca, a gente vai chamar uma fêmea tricolor. Por isso, então, que a gente vai ter gatas fêmeas tricolores. Só que os machos, tá? Eles vão ter o cromossomo X, o cromossomo Y. Então eles vão ter um cromossomo X só. Um cromossomo X ele não vai poder carregar as duas características, porque cada cromossomo tem um alelo. Então ele vai poder ter um alelo só. Então ou ele vai ter o alelo da cor preta, ou ele vai ter o alelo da cor laranja. Ele não vai poder ter os dois alelos, porque ele só tem um cromossomo X, tá? Por isso que a gente não vai ver machos com tricolores, só fêmeas, porque o macho ou vai ser preto ou vai ser laranja, não vai ter as duas cores, tá? Todas as cores. Deixa eu ver. Tá. Agora, a gente tem um caso, tá? Que a gente vai falar na nossa última aula, tá? Que a gente chama de uma aneuploidia, tá bom? De cromossomos sexuais. Aqui a gente chama. Não precisa decorar agora, né? Como curiosidade só, mas a gente vai falar bem sobre isso. E isso é importante para o Enem, mas a gente vai falar bem sobre isso na nossa última aula de genética. A gente vai ter, então, um indivíduo, tá, que vai receber um cromossomo X a mais. Então, ele vai ser XXY, tá? Por ter o cromossomo Y, ele ainda vai produzir características masculinas, tá? Esse cromossomo Y vai liderar algumas características masculinas. Olha o gatinho ali. Só que ele vai receber 2 cromossomos X também, tá? E esses 2 cromossomos X, ele vai permitir com que ele tenha, né, os 2 alelos, né, nas suas células. Então, ele vai poder ser. Então, esse é o único caso, um caso de um macho com aneuploidia do X, né, ele vai poder ter as duas cores por isso, porque ele vai poder ter 2 cromossomos X também e um cromossomo Y. Mas esse é um caso de, vamos dizer assim, de uma alteração numérica cromossômica, tá? E nesse caso aqui, o indivíduo ele vai ser portador da síndrome de Klinefelter, que a gente chama, não precisa pegar isso agora. E esse indivíduo aqui, ele não vai ter capacidade de produzir gametas sexuais capazes de fecundação e tal. Então ele provavelmente, enfim, não vai poder produzir descendência, né? Então ele seria estéril. Por isso que machos tricolores, né, não poderiam se reproduzir. E só nesse caso aqui, né, que a gente teria ele tricolor. Dúvidas? É por causa desses dois, então, tipo, por causa do X e X, que ele é estéreo? Isso, tipo, uma regra geral? Ou tem outra coisa que influencia? Só isso? Certo. Nesse caso, tá, seria, pelo que eu entendi da minha pesquisa, assim, eu acredito que seja isso mesmo, tá? É o caso... a gente vai ver que indivíduos que têm alterações cromossômicas vão ter maiores dificuldades de realizar uma meiose que funcione, vamos dizer assim, tá? Para produzir os gametas. Porque ele vai ter um dispareamento, ele vai ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, isso vai gerar alguns problemas naquela questão da produção dos gametas, tá? Então, indivíduos que têm esse tipo de síndrome, por exemplo, eles vão ser estéreis mesmo, eles não vão conseguir produzir gametas capazes de fecundar um óvulo.
ou no caso, né, a gente chama também de ovócito secundário, no caso antes da fecundação. Então ele realmente, esse seria o principal motivo, assim, eu não vejo, até, boa pergunta, eu vou dar uma olhada mais se tem algum outro motivo pelo qual pode ser, mas o principal motivo primordial é isso, tá? Eles vão ser estéreis por esse motivo, porque ele vai ter essa síndrome, tá? Que chama de Klinefelter, com um cromossomo X adicional. Então, olha que não é um par de cromossomos, é uma... Nossa, é um triplo, não é? Uma trinca de cromossomos, né? É um trio de cromossomos. E isso aqui vai fazer com que ele seja, então, considerado estéril, incapaz de reprodução. Um trisal. Certo? Então, essa era a curiosidade final, né, da aula de hoje.